Saindo então de Cesareia, Paulo finalmente vai chegar a Jerusalém, chegando aqui para completar, ter o desfecho da terceira viagem missionária, completando assim a grande obra de evangelização dos gentios no ano 57. E estamos aqui numa das partes das ruínas antigas, daquilo que foi o Templo de Jerusalém na época em que o apóstolo Paulo passou aqui 13 anos antes da destruição da cidade. E então Atos capítulo 21 vai nos relatar a chegada de Paulo. Quando chegamos a Jerusalém, claro, Lucas escreve incluindo a sua própria pessoa, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Aqui nós temos Tiago, irmão de Jesus, que é um dos líderes da igreja aqui. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Muito apropriado a levar em consideração o que está acontecendo. Vamos pensar no eixo do tempo e descobrir que até o ano 46 não havia igreja gentílica propriamente dita implantada aí por meio da missão. Começou com Cornélio, surgiu a igreja de Antioquia e os projetos missionários surgem só no começo da primeira viagem. Agora, apenas 12 anos depois, eles estão reunidos aqui comemorando, felizes por aquilo que estava acontecendo entre os gentios que estavam recebendo a palavra de Deus. Isso é muito especial, pensando num lugar onde nós estamos, um lugar que evoca exatamente onde as pessoas entravam no templo, pensando em estar purificadas diante de Deus, porque esses gentios eram exatamente pessoas impuras e que não tinham essa possibilidade. Mas o texto bíblico de Atos 21 vai prosseguir e vai nos dizer: ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Você sabe que vida cristã é uma vida de desafio e de muita luta e dificuldade em todos os aspectos. Basta ler um pouquinho do que Paulo escreve em Romanos para ver as lutas no nível individual que cada cristão sempre terá. Mas se no nível individual a luta é grande, imagine só essa luta dentro do contexto da comunidade da fé. Pois é, as coisas se tornam difíceis e complicadas. Por quê? Porque os primeiros cristãos são todos judeus. E como judeus, eles têm uma grande questão em mente. Existe o que é chamado os preceitos da Torá, os 613 mandamentos que estão presentes na lei do Antigo Testamento. O que vai ser feito disso? O que deve prosseguir? Vamos entender no Novo Testamento que Cristo cumpre a lei. Mas o que significa isso exatamente? Em que medida algumas leis do Antigo Testamento não valem mais, mas outras mantêm o seu referencial de conduta para nós? Como é que essas coisas devem ser observadas? Este vai ser um grande conflito, uma grande discussão que vai aparecer no cristianismo incipiente aqui no contexto da igreja primitiva. Assim, nós vamos ver que, de modo geral, o Novo Testamento vai nos dizer que essas leis cerimoniais que apontavam para uma realidade que se cumpre em Cristo não terão mais validade para a realidade da igreja. As leis teológicas e morais, elas permanecem como referência de conduta, e algumas outras leis políticos, sociais, têm, vamos dizer, valor como princípio geral, mas claro que os contextos devem ser avaliados adequadamente. Mas o que fica bem claro é que os judeus, culturalmente os judeus, poderiam continuar vivendo com suas práticas, desde que não de modo legalista, para merecer alguma coisa de Deus, mas a grande dúvida que foi levantada é como é que vai ser a convivência
desses judeus e gentios. Nós já vimos e discutimos isso quando falamos lá em Atos capítulo 15, mas aqui o assunto é retomado. A igreja está comemorando, eles estão muito felizes por tudo que aconteceu, mas eles vão chegar a uma solução que aqui é repetida e reforçada sobre como os gentios devem proceder em relação à sua convivência com seus irmãos judeus, agora que os dois grupos reconhecem em Jesus o Messias e o Salvador. Assim, o texto então vai dizer para o que segue adiante o seguinte: que faremos? Prossegue o verso 22, quando se discute qual é o papel, qual é a postura de Paulo sobre aquilo que Moisés ensinou. Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto, participe com esses homens dos rituais de purificação. Pague as despesas deles para que rapem a cabeça, assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. A ideia de Paulo prosseguir, tanto por razões contextuais, como por razões da sua própria cultura, vivendo dentro de práticas ligadas àquilo que o judaísmo mantinha. Quanto aos gentios convertidos, que é o foco da nossa discussão, já lhes escrevemos a nossa decisão, que eles devem se abster da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Nesse caso, não imoralidade no sentido genérico, mas muito provavelmente casamento com parentes próximos, já que todos os mandamentos em volta são essencialmente mandamentos cerimoniais. E assim, no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles, depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Mas as coisas podem se complicar. Preste bem atenção, Paulo, com toda boa vontade, se purificando conforme a tradição, preocupado como deve lidar com os gentios, vai entrar no templo e o que será que vai acontecer? Quais serão as cenas dos próximos passos de Paulo que devemos descobrir? Acompanhe, você vai descobrir aqui em Atos dos Apóstolos, Rota 66.